Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purifica meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Hoje, dia 27/1/2025, o Evangelho está em Marcos 3, de 22 a 30. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém dizia: ele está possuído por Beelzebul, também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábola como é que Satanás pode expulsar Satanás. Se um reino se divide em grupo que luta entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupo que luta entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que estiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. E Jesus falou isso porque estava dizendo: ele está possuído por um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos fala do pecado contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra ele jamais será perdoado, nem aqui e nem no outro século, no outro mundo, ou seja, no outro mundo. Queridos irmãos e irmãs, a gente percebe nesse Evangelho que no outro lado da vida pode ser perdoado alguma coisa também. Existe perdão de pecado do outro lado, Jesus fala. Nem é perdoado neste mundo e nem no outro. Então no outro também tem alguma chance de a gente ser perdoado. Isso aí confirma o purgatório. Quer dizer, a pessoa sai daqui sem estar totalmente purificado dos seus pecados, porque ninguém é Deus para sair daqui livre de tudo, né? Sempre a gente sai com alguma sujeira. E o purgatório é esse estado de perfeição, onde a gente se purifica para ver a face de Deus. Isso é real. A igreja nunca negou isso. Por isso que Jesus disse: existe pecado que não é perdoado, nem aqui, nem no outro século, no outro mundo. Qual é os pecados que não são perdoados, que dura para sempre? Meus irmãos e irmãs, os pecados
contra o Espírito Santo. Por exemplo, a pessoa que pratica aborto. Essa pessoa não tem como. É um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, tirar a vida de um ser humano, né, de uma criança no ventre da mãe. É triste. É um pecado grave, muito grave. Se a pessoa não se arrepender de coração, né, profundamente aqui nessa terra, ele vai sofrer eternamente as penas do inferno. Mas se arrepender e não fizer mais aqui, Deus perdoa. Outra coisa também que é um pecado contra o Espírito Santo, a pessoa dizer que a Bíblia foi escrita pelos homens, que aí não quer dizer nada. Esse pecado também é grave, é contra o Espírito Santo, porque a pessoa nega a palavra de Deus. As pessoas que dizem que o inferno não existe, quem diz isso está negando toda a Bíblia. Jesus fala umas 40 vezes sobre o inferno. Então ele existe e não está vazio. Tem muita gente lá, muita alma sofrendo as penas eternas. Tem gente que zomba da Eucaristia, corpo de Cristo, sangue de Cristo. Esse está pecando também contra o Espírito Santo. E outras pessoas negam totalmente a igreja e seus sacramentos. Pecado contra o Espírito Santo. Ninguém pode pecar contra o Espírito Santo pensando que vai ficar impune, porque a punição é eterna. Não vai se salvar. Tem que se arrepender profundamente desse pecado e não praticar mais. E as pessoas, às vezes, negam tudo isso, né? Se enganam com a palavra de Deus. Deus é Pai, é misericordioso. Ele sempre dá um jeitinho de salvar as pessoas. Mas quando a pessoa se fecha para essa realidade, então não tem jeito. Deus não pode fazer nada aí nesse caso. Ele não vai permitir que a pessoa entre no seu reino. Se negou totalmente a graça que Deus deixou para salvar a humanidade, que é a igreja, com seus sacramentos. Deus veio ao mundo, morreu na cruz por essa igreja. Quem sou eu para negar essa verdade de fé? Então é por isso que Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não adianta eu querer viver nessa terra fechado à igreja, às coisas de Deus, rejeitando totalmente, eu não vou ter salvação eterna. Tem que abrir o coração para viver em comunhão com a Igreja do Senhor Jesus, com a comunidade cristã e seus sacramentos e sua santa doutrina, se quiser ter a salvação. É por aí. Caso contrário, qualquer um que agir desse modo vai se perder eternamente, para sempre. Pense bem, viver eternamente na tristeza, não tem a alegria do coração de Cristo. Não tem a alegria de Cristo no coração, vai viver eternamente na tristeza, no sofrimento. Nunca vai ver a face de Deus, nunca vai se comunicar com Deus, porque Deus é nosso Pai. Ele quer todos nós salvos, todos nós se salvem. E um pai que ama o filho, claro que quer estar em comunhão com esse filho, unido na alegria eterna
Então, quando a gente nega essa verdade, está negando o Pai. Não tem como viver em comunhão com esse Pai se eu nego tudo que Ele deixou para a gente, todo esse material que Ele deixou para a gente se salvar. Meus irmãos e irmãs, que Deus dê discernimento no coração, sabedoria para a gente entender este Evangelho por esse ângulo, e por aí a gente vai chegar à perfeição e viver essa perfeição unido a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe, todos os santos que já formam a Igreja triunfante. E nós, como igreja militante, precisamos entender bem esse lado, essa verdade, e viver na verdade, não querer viver diante de uma mentira que o mundo prega, o anti-evangelho, o anticristão. Vamos dar ouvido ao Senhor, para que no dia da salvação, no dia que Ele vier para nos julgar, nós estarmos prontos para receber o Senhor de braços abertos. Que Deus nos dê sabedoria e força este dia. Que Deus nos abençoe a todas as famílias do Brasil e do mundo.